Você está feliz? Amém? Jesus é bom todo tempo. Que alegria. Já cumprimentou o seu irmão do lado aí, da frente? Como é que vocês estão? Tudo bem, Jô? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Que bom ver ali meu amigo Douglas. Deus abençoe, Douglas. Muito bom te ver. Muito bom. Paz do Senhor. Dá um tchauzinho assim para mim. Paz do Senhor, pastor. Isso aí. Paz do Senhor, amados. Deus é bom. Irmãos, como é gostoso e importante estarmos aqui na casa de Deus. Eu sei que muitos irmãos tiveram dificuldades, alguns irmãos me ligaram, deixaram mensagem a respeito do impedimento por causa das chuvas, né? Algumas casas foram, assim, também tocadas pelas chuvas. Vamos continuar orando, né? E pedindo a Deus para que possa dar capacidade dessas pessoas se refazerem, né? Queridos irmãos, como é importante estarmos ouvindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, irmãos. Olha, a palavra de Deus é que nos sustenta. O louvor é uma adoração, é uma forma de doxologia, do ritual, do culto, a gente engrandecer Deus, elogiar Deus. E a palavra é Deus te sustentando no tecido do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. A palavra. Então, nesse momento, abra sua mente. Abra sua mente, a palavra de Deus, ela é uma bênção em todas as áreas da vida. Todas as áreas. O que você precisar, a palavra de Deus vai te ajudar. Hoje o Espírito Santo me conduziu para um tema jurídico da palavra de Deus, que é em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler um versículo 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 8, já está aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Graças a Deus, porque você entende o que Deus está falando. Você compreende o que a palavra de Deus requer de você. Isso porque o seu espírito humano consegue entender as coisas de Deus. Porque Deus não fala conosco pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, a não ser que isso passe pelo nosso espírito humano capaz de entender a sua vontade. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e a têm simplesmente como um livro literário, como uma obra maravilhosa, religiosa, que tem a sua autoridade, mas não submetem-se à vontade da palavra de Deus. Não trazem essa palavra para o campo da experiência, do experimento, da vontade, do desejo. O apóstolo Paulo está tocando aqui nos assuntos mais judicial da Bíblia, porque se trata aqui de uma esperança, de uma porta aberta que nós não tínhamos. Paulo está falando aqui de uma condenação que a humanidade estava debaixo e sentenciada à morte eterna.
Então, porque nenhum do que estavam fazendo a vontade de Deus pela lei, cumpriram a lei toda, o que aconteceu? Deus, por meio do seu Filho, se tornou um de nós, para que cumprisse toda a lei e fosse além. E é aí que está o grande fato de estarmos aqui essa noite. Porque qualquer um que esteja experimentando a vontade de Deus, submetendo a vontade do Espírito Santo, esteja debaixo dessa unção, desse sacerdócio maravilhoso, consegue vencer as coisas que estão no limite da vontade humana. Quando a Bíblia fala carne, a Bíblia está falando de pensamentos humanos. E o que é mais trivial, o que mais pode influenciar o homem a se distanciar de Deus, é o homem ficar preso aos seus pensamentos humanos, à sua vontade. Quando as pessoas estão presas a esse quilate de humanização que prende aos valores e se retém as coisas dessa vida, desse tempo que é perene, onde a ambição, onde os desejos, onde todas as inflamações da vida seguem um fluxo que é contrário à vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala que aqueles que estão vivendo na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Não agradam a Deus, porque o homem em si, ele jamais vai entender os propósitos e a plena vontade de Deus, a não ser que seja guiado pelo Espírito de Deus. Não existe forma, nenhuma maquiação, nenhuma estratégia humana que possa trazer o homem à total condição de estar na presença de Deus, a não ser que seja pelo seu próprio Espírito. Por isso, Romanos 8, se a irmã quiser colocar, versículo 16, somente através do Espírito de Deus, tocando com o nosso espírito, é que sentimos que há uma ambientação de Deus em nós e de nos transportar para um nível de filiação. Fora disso, o homem é só criatura e permanece no seu desejo, na sua ambição e na sua vontade. O próprio Espírito, Espírito com M maiúsculo, Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, espírito humano, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. O homem se desgarrou da vontade de Deus. O homem, ele perdeu a sua imagem e semelhança em relação à divinização que ele tinha. A divindade que Deus havia dado ao homem, essa foi comprometida quando o homem pecou. Por isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Romanos é 6:23. Eu acho que é o 6:23. Vê se é 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia está falando de morte, não morte na sua literalidade, mas alcança ela, que é a morte física, mas está falando de morte espiritual. O salário, o pecado trouxe o salário para que o homem morresse perante Deus. Então, quando a transgressão chegou no homem, o homem recebeu como salário a morte espiritual. A morte em que separa. O que separa o homem de Deus? É justamente o homem não ter desejo por Deus, mas tem desejo por pecar, tem desejo por estar debaixo de uma maldição que conspira contra Deus o tempo todo. O apóstolo Paulo faz essa categoria. Dentro dessa categoria de pecados, o apóstolo Paulo vai dizendo como está inserido na raça humana, no ser humano, está dentro de nós.
ele fala a respeito dessas coisas que atingem o homem na sua totalidade. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 11, pode colocar que há dentro de nós essa condição de muita guerra, muita conspiração. E dentro dessa mente humana, nós vivemos numa digladiação, numa batalha muito grande. O ser humano, enquanto ele não se libertar, ele não se colocar à disposição de Deus, ele fica preso a essa condição e ainda não consegue viver no Espírito Santo. O versículo 16, melhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Como eu falo, a carne aí não é sentido de prostituição em si, desejo carnal, mas o desejo carnal é aquilo que leva o homem para longe de Deus. São o que inflama, que o apóstolo Paulo vai falando isso logo no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, o que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porquanto quem está preso à carne não consegue entender a vontade de Deus, está preso aos seus valores e preso à sua vontade humana. Por isso que a gente vai ver toda essa forma de direcionamento das pessoas para o mal. As pessoas têm prazer e têm desejo de serem vistas praticando coisas horríveis, porque isso dá um certo prazer onde o homem precisa, na sua alma pecaminosa. E é isso que o Paulo está falando, que agora nós que estamos em Cristo, nós nos livramos disso, amém? Você pode dizer glória a Deus? Agora que estamos em Cristo, isso já não pesa e não tem poder sobre as nossas mentes, amém? Porque agora não opera a obra da carne, mas Paulo diz, mas o poder do Espírito. E se você tem lutado, tem um conflito muito grande, é a hora de você se santificar, se consagrar, porque a santificação é até a volta de Jesus. Ninguém conseguiu chegar a um nível máximo, uma santificação aqui que seja total, inteira a santificação. Não, nós estamos a cada dia nos santificando através de quê? Da palavra, ouvindo louvores, consagrando a nossa alma ao Senhor, buscando a vontade de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque atentaram para a grande operação da obra de Cristo. Porque se ainda você não consegue se submeter ao senhorio de Jesus, submeter à sua vontade, é porque ainda a sua carne, os seus pensamentos, aquilo que te domina, não é totalmente a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui em Romanos 8 o seguinte, olha, nós não estamos debaixo de condenação, porque o que pode acusar o homem é quando ele está ainda cesseado e dominado por esses pensamentos e por essas obras que eram da carne. Mas uma vez que ele entregou-se totalmente a Deus, se submeteu à vontade de Deus, o diabo, o inferno, nem homem, nem instituição, nem passado, nada pode condená-lo. Se alguém está em Cristo,
2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Às vezes as pessoas tentam imprimir no cristão que ele seja uma pessoa fora de um conceito da sociedade. Porque o cristão é taxado de atrasado, é taxado de uma pessoa que não curte a vida. Por quê? Porque nós não fazemos o que eles fazem. Porque para eles, aquilo lá que incendeia a carne é que é o importante, para nós não. Os nossos valores, nossos conceitos, agora eles são impressos em nossas mentes, em nossos corações, nos nossos corpos. É a lei do Senhor, é a vontade de Deus. E as pessoas dizem, mas vocês não gostam. Nós não gostamos daquilo que não insere o conceito do princípio, que é a vontade de Deus. E aí que Paulo está dizendo, olha, nós fomos libertos da lei do pecado. Aquilo que nos dominava não nos domina mais, porque se uma pessoa é dominada por um vício, por um hábito, por um mau costume, por um caguete, por uma certa condição que ela não tenha poder, ela é escrava disso que ela está servindo. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo deixar de fazer isso, porque você é escravo dessa sua condição. E por isso que a Bíblia diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Essa é a condição. E nós estamos vivendo dentro desse conceito espiritual, mas não podemos deixar de pensar que somos atacados, somos veementemente cesseados a não servirmos a lei de Deus. Eu quero dizer o quê? Que nós não estamos no céu, nós não estamos no paraíso com Deus, nós ainda estamos presos a esse mundo aonde se insere, são entremeados todos os valores errados. Como é que eu vou conseguir vencer? As pessoas perguntam, pastor, como eu vou conseguir vencer? Você vai conseguir vencer, eu vou conseguir vencer, como Jesus venceu, com uma vida cheia do Espírito Santo. Com uma vida cheia do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo falando ainda daquilo que possa nos atingir e sermos cesseados. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobreveio como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É isso que eu estou falando. Nós estamos ainda sendo permeados, sendo de alguma forma atacados por essa ação maligna de trazer novamente o sistema da carne para dominar as nossas mentes. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? O fato de estarmos cheios do Espírito Santo, estamos recebendo a palavra de Deus,
isso não nos exime de sermos objetos de ataques, sermos pessoas para que o mal, o inimigo, o mundo venha nos atingir. Não, seremos, de alguma forma, tentados. Mas a Bíblia diz o seguinte, que não virá tentação que você não possa suportar. Não virá nada além daquilo que seja maior do que está dentro de você. Nós não estamos debaixo de nenhuma condenação, mas isso não pode nos deixar dispersos. Eu vejo muito crentes em roda de conversas que não convém. Muitos servos de Deus vendo coisas que não convém. Você está entendendo como você tem que usar agora a tua justiça, que você foi justificado por Deus? Justificado significa que Deus te perdoou. E agora que Deus te perdoou, Deus te fez nova criatura, você foi regenerado. E depois que você foi justificado, regenerado, Deus falou, você é meu, você é filho de Deus. Mas nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu digo, irmãos, o seguinte, a nossa carne é fraca. Eu quando prego, quando falo aqui, não digo isso em meu nome, mas eu digo em nome do Espírito Santo que você vai vencer. A igreja vai vencer, amém? Mas a tentação é forte. Isso requer dedicação, renúncia, disciplina. Muitos crentes que estão perdendo as forças porque ainda estão sendo centrifugados pelos prazeres dessa vida. O justo não pode estar assentado com os ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós fomos justificados, não temos agora nenhuma condenação, porquanto estamos nessa temática da graça de Deus. Mas não estamos livres, porque ainda estamos presos à pressão dos nossos pensamentos, de coisas que tentam nos levar para o caminho da prática contra a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito que não há nenhuma condenação. Isso não significa que você tem que se descuidar. Nós precisamos entender que a cada dia precisamos nos santificar. Muitos crentes xingando palavrão. É uma prática, é uma matriz, é uma metáfora lá do passado, que às vezes sai, mas às vezes o palavrão vira uma vírgula, né? A pessoa fala sem sentir. Por quê? Porque ela não está tendo mais aquela comunhão que ela precisava ter com Deus. A sua vida começa a ter outro envolvimento, e aí o seu vocabulário é o vocabulário não das Escrituras. Não como Deus quer. É o que o apóstolo Paulo falou ali em Gálatas 5, versículo 16 em diante. As obras da carne, elas são, é isso aí. Ela transforma. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer as concupiscências da carne, né? Aos desejos, aos prazeres que confere justamente contra Deus. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso quer dizer o seguinte, dentro de nós, isso está digladiando sem parar. Porque eu não posso ver o que está nos seus pensamentos. Mas Deus e você sabem o que está nos seus pensamentos.
nós não estamos debaixo de nenhuma condenação. Quero dizer para aquelas pessoas que foram libertas do pecado. Deus te purificou. Deus te tirou. Você tem que cuidar, tem que cuidar. Tem um texto em apreço lá em Mateus, capítulo 26, o versículo, quando me falha a memória, deve ser o 41. Como vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha o que está escrito aí, irmãos. Os nossos pensamentos estão sempre querendo ceder e tirar a ordem primordial da preponderância da palavra de Deus em nossas vidas. O espírito está pronto, está ali para receber. Mas a carne, ela tem uma tendência, justamente é a queda do homem. É um lado onde tende a fraquejar. O espírito, na verdade, tem que estar sempre sendo fortalecido. O mundo está sendo visitado, eu, infelizmente, tenho que ver e entender que isso faz parte da sequências de eventos proféticos que a Bíblia falou. Porque o homem santo está se santificando, o homem sujo está se sujando a cada dia. A prevalência do mal sobre as ações humanas cresceram assim vertiginosamente, de uma forma tão grande que o mundo hoje já não tem uma coerência, não tem decência. As pessoas estão sem decência, sem pudor. O pecado está tirando a vergonha das pessoas. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala a respeito dessa ação maligna na mente humana, de tanto negarem a vontade de Deus, de se congregarem para ouvir a voz de Deus, estão sendo submetidos a um experimento de infâmias, de desejos terríveis que são completamente contra Deus, são vergonhosos. São coisas vergonhosas, mal cheirosas, terríveis. Mas isso, o mundo está batendo palma. Bacana, é bonito. A infâmia, o pecado, a blasfêmia contra Deus está tomando repercussão assim de uma forma tão grande, sendo vista em televisão, sendo ouvido em podcast. O pessoal está amando isso, porque as pessoas amam o pecado. Mas nós não estamos debaixo dessa maldição, irmãos, amém? Nós fomos livres disso. Jesus mesmo falou que por se multiplicar o pecado, o amor de muito vai se esfriar. E nós estamos vivendo nesse tempo, sabe, você está debaixo da graça. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é fácil, mas nós estamos prestes ao maior advento da face da terra. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. A qualquer momento o clarim vai tocar, a trombeta vai tocar. Os santos serão arrebatados. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. É uma luta do bem contra o mal. Sim, sempre foi. Eu estou falando isso no campo espiritual. Você não pode arriar suas armas espirituais. Tem que se alimentar da palavra de Deus. Deus tem um plano e esse plano está sendo completamente distorcido pelos profetas do diabo, pelos falsos profetas, se enganando e trazendo maldição. E há uma perpetuação do mal. E nós temos que entender que isso faz parte de um tempo da etapa profética. Eu vou falar uma coisa para os irmãos que parece assustar alguns. Mas eu quero que você entenda que é a Bíblia se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo.
Porque nós estamos guardados debaixo de uma promessa, o Espírito Santo está com a igreja, dirigindo a igreja. Eu preguei pela manhã sobre isso, nos guiando com toda a verdade. Isso aí é um fato, mas eu quero que vocês saibam que fora dessa áurea, dessa proteção, dessa redoma da presença de Deus sobre o seu povo, o que tiver lá de fora só vai de mal a pior. O mundo não vai melhorar. Não vai melhorar. O mundo jaz no maligno. Por isso que nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando. As pessoas vendo a perpetuação do mal, da injustiça, de toda essa destruição daquilo que Deus fez perfeito, e isso tudo são consequências terríveis do desdobramento do pecado na alma humana. A parte cognitiva, a parte da memória, a parte das ações de responsabilidade da mente foi atingida pelo capeta, pelo mal. Por isso que a gente vê a deformação humana do corpo, das palavras, como as pessoas se apresentam, da forma como elas querem ser vistas e que fazem questão de serem vistas de uma forma assim, querendo jogar torpeza, querendo gerar culpa em Deus. Isso é o desdobramento do pecado. Não vai melhorar, só vai piorar. Quando eu digo isso, o que está no mundo, a Bíblia diz que o Senhor vai guardar a sua igreja. Nossos filhos, gerações que estão vindo, que vão servir o Senhor, vão continuar na santidade, pregando a santidade, vivendo a santidade, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a justiça nos atingiu na nossa mente. Nós somos de Jesus, irmãos. Nós pertencemos a um Pai, temos um reino, vivemos nessa esperança. Nós não estamos aqui sem saber o que vai acontecer amanhã. Não estamos aqui porque o amanhã é incerto. Não! Estamos aqui porque sabemos que o amanhã é certo, garantido, vitorioso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus! A palavra de Deus não vai ser impedida. Não se preocupem. Alguns irmãos falam assim, mas certas coisas... Irmão, nada vai impedir a palavra de Deus. Nada. Homem, instituição, diabo, demônio, ninguém vai impedir. Ninguém. Até o falso pastor, o falso profeta, ninguém vai impedir a palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Porque está escrito e vai se cumprir. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso no sermão em que ele falava dos tempos futuros. Mateus, Paulinho, Mateus 24, 35, se não me fala a memória, Jesus falou a respeito desse acontecimento. Passará o céu e a terra, governos, homens, passará tempos, estações, passará instituições, passará os céus e a terra. Porém, as minhas palavras, amém, jamais será impedida. Jamais. O 24:12, vê o que está em Mateus 24:12. A relação do que eu estou querendo que você entenda é que nós estamos nesse tempo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. A iniquidade vai se multiplicar. O horror, o pavor, a desordem, a indecência, o comprometimento e o abraço com o mal vai crescer, vai multiplicar. E por causa disso, a sensibilidade humana, ela vai ser tocada por uma gerência de atitude gélida, fria. Pessoas vão perder qualquer tipo
de ação de temor, de decência, de ordem, vai se esfriar. Vai se esfriar. Mas isso aqui não é para a igreja, não. Você pode dizer amém? Isso aqui não é para o povo de Deus, não. Amém? Isso é para que você veja e ouça aquilo que Deus está fazendo. É isso aí. Deus vai separar o seu povo. O seu povo não vai servir a esse senhorio maldito, desgraçado. Nós não estaremos debaixo desse senhorio que é maligno, depredador, à vontade do mundo. O apóstolo João, epístola de João 4, versículo 4, ele já estava lidando com essas coisas com a igreja do primeiro século. Gente, as coisas só estão crescendo, mas o pecado é o mesmo, só mudou a forma. Epístola. 1 João, epístola, capítulo 4, versículo 4. A mesma gerência do mal é a mesma gerência que está atingindo a humanidade. Mas sabe de uma coisa? Nós não estamos desprotegidos, amém? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está... É essa a nossa visão. O que está no mundo é o reino do diabo. Vocês se lembram de Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado para o deserto e ali o diabo tentou? E o diabo falou uma coisa que é verdadeiramente dele. A Bíblia diz que ele pegou Jesus e mostrou todo o seu reino. E mostrou. E disse, olha, tudo isso aqui é meu. Se de sorte me adorares, eu te darei poder sobre todas essas coisas. E Jesus falou, está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. O que eu quero falar com vocês? O diabo mostrou o seu reino para Jesus. E mostrou todas as infâmias, todos os pecados, os homens bêbados, os homens blasfemando, adulterando, gente em toda espécie de pensamentos, né? Em organização para roubar, para matar, para tentar destruir, tomar posse daquilo. Ele mostrou todo o seu reino, todas essas porcarias, ele mostrou. Está escrito, ele mostrou. Poder, ganância, né? Gente, história que eu tive que participar, famílias quase se mataram por causa de divisão de herança. O reino de Satanás. Matar para tomar posse do que é do outro. Reino de Satanás, enganar, mentir, reino do diabo. Mas é o que tremeia no meio da humanidade. É o que passa, é o que ocorre a cada dia aí, que nós ouvimos. Isso é coisa do reino de Satanás. Ele ofereceu isso para Jesus. Nós estamos vivendo num tempo onde a nossa mente tem que ser de pessoas realmente que foram justificadas. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Eu quero crer que você, meu irmão, se purifique através da palavra. Por isso que é importante você vir ao culto. Por isso é importante você estar unido com a igreja, porque aonde você vai se purificar? Desculpe a minha clareza e a minha forma direta. Você vai se purificar assistindo um jogo de futebol lá no Maracanã? Não vai, meu irmão. Não vai. Você vai se purificar no meio daquela roda lá de gente errada, lá bebendo, fumando, fazendo... Não vai. O lugar de se purificar
de ouvir a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, é aqui na igreja mesmo. É a igreja que te purifica? Não, mas a palavra que é ministrada, aquilo que é colocada diante de você, é o que cura a tua alma, que cura a minha vida, que cura a alma da igreja. A nossa unidade aqui, ela não é uma coisa assim que a igreja inventou, não, porque há necessidade de homens e mulheres estarem reunidos para serem tratados aqui na casa de Deus. Porque aqui nós temos tempo certo, horário certo, para estudar, para ouvir a palavra, para sermos ministrados com canções que os irmãos ministraram aqui. Essas canções ministram as nossas vidas. Você acha que vai ouvir isso aonde? É aqui, irmãos. Nós fomos justificados, nós estamos agora debaixo da graça, mas temos que viver preservando, cuidando essa bênção que alcançamos. Aí você vai falar assim para mim, pastor, é fácil? Não é fácil. Eu já mostrei que não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus te dará força. E mesmo quando você não tiver força, Ele vai fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. Porque às vezes a tentação é tão grande, a opressão é tão grande, às vezes setor de trabalho na rua, não sei. Satanás agora, né, com esse negocinho aqui, né? Isso aqui é um Satanás, se a pessoa que transformar em Satanás. Isso aqui pode ser um céu, se a pessoa se transformar em um céu. Vai depender, né? Porque aqui tem bênção e tem maldição. Toda maldição tem aqui. Se você... Vem um capeta aqui. Capeta em forma de mulher, em forma de ciclar, em forma de drogas, vem tudo. Vem tudo que está aqui, fácil. Eu não tenho nenhum problema, não. Tá? Às vezes, quando quer usar, minha filha quer usar, está aqui. Uma senha só por ter cuidado, mas sabe minha senha, não sabe? Não tem medo, não tem, porque não tem capeta! Não tem que ter capeta! Não tem que ter diabo! Você está entendendo o que eu estou pregando? Não tem que ter capeta, não tem que ter diabo. Não tem problema. Roberto, eu quero usar. Pega, pode usar à vontade. Usa, use. Está aqui. Mas isso aqui pode ser uma arma para destruição. Irmãos, nós estamos numa grande batalha interior. Eu quero que você entenda isso. Você já foi justificado, santificado. Às vezes as pessoas gostam de chegar na igreja e ouvir palavras boas. Tem palavras boas, mas tem palavra que é um tremendo xarope de jurubeba, ou de losna, né? Giló é gostoso, vai comer jurubeba para ver. Tem hora que tem que ser curto, grosso, mas, meu irmão, eu quero salvar a tua vida, eu quero que você vá para o céu, eu quero que você se santifique, eu quero que você entenda a palavra de Deus, porque não tem que ficar julgando o profeta. Julgue a profecia. Se a profecia não está certa, eu estou errado. Se eu prego que não está aqui, eu estou errado. Você pode ter até uma antipatia a qualquer profeta, isso é problema de cada um. Mas se o profeta está pregando a profecia certa, meu irmão, então se cale. Nós estamos no caminho. Amém, irmãos? Estamos no caminho, o caminho é estreito. O caminho é estreito, o negócio não é fácil, é estreito. Jesus falou, olha, o caminho é estreito, é apertado, mas é o que conduz para a vida eterna. O caminho largo, é frondoso, é o que conduz para a perdição. E são muitos que passarão por esse caminho. É a mesma coisa da porta, a porta estreita e apertada, a porta larga. E muitos passarão por ela e serão lançados para o lago de fogo. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, você foi alcançado, você está justificado. Eu quero dizer que você foi comprado com alto preço, nenhuma condenação. Se alguém chegar para você e falar assim, mas no passado, mas naquele tempo, sim, no passado, naquele tempo, eu não conhecia Jesus. No passado, naquele tempo, eu não era obediente à palavra. No passado, naquele tempo, eu fazia
tudo isso aí. Mas, meu irmão, aquele homem carnal, aquela pessoa carnal, não é a mesma pessoa que hoje eu sou. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O diabo vai querer pegar o teu passado e jogar na tua cara. E quando ele tentar, existe uma mão ensanguentada dizendo: olha, esse agora não pertence mais àquele tempo da maldição. Está comprado, foi purificado através da minha entrega naquela cruz. Uma vez eu ouvi num casal, que a gente escuta, casal que não tem problema, está no céu. Está no céu. E um casal, porque numa briga dessas, aí um dos cônjuges chegou e quis jogar na cara a coisa do passado. Aí, eu como bom ouvidor, estou ouvindo. Aí eu falo: quando aconteceu isso? Aconteceu isso, foi tanta. E você, como era antes? Não, pastor, não conhecia Jesus. Estou ouvindo, pá? Está vendo essa pessoa que você está julgando? Não é. Está vendo essa pessoa que você está condenando? É. Ela não existe mais. Aí, você está querendo condenar uma coisa que antes ele nem tinha sido justificado e nem tão pouco tinha consciência de quem era Deus para ele. Hoje não. Essa pessoa que você está tentando condenar não existe, porque essa pessoa que aqui está é nova criatura. Amém, irmãos? Você entende o que eu estou falando? E a qualquer momento, sabe, o Espírito Santo vai fazer isso com você. Porque o que mais o diabo quer é tentar te condenar. Tentar frear a tua vida, lançando coisas sujas do passado contra você. E o seu passado pode ser ontem, ou antes de ontem, ou há 5 dias atrás, passado perto, passado longo. Não tem problema. O importante é que você queira abandonar o pecado. Tem um texto em apreço na Epístola de João de novo, tá? Epístola de João, capítulo... Eita, bênção de Deus. Eu creio que é o capítulo 2, verso 9. Esse aí. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Agora, Epístola de João 1, verso 7. Olha o que nos fala a palavra. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não é só uma arrumadinha, não? Dá só uma arrumaçãozinha? Não, purifica. O verso 9 desse mesmo capítulo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... Essa verdade. Se confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldição e injustiça. Nós temos um advogado, irmãos. Ele é justo e fiel. Ele cuida de nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Como eu disse para vocês, às vezes a gente não tem nem força para orar. Eu oro sempre pelas madrugadas. E às vezes o corpo está cansado, a mente está perturbada por tanta coisa que a gente vive, e não tem que orar. Mas tem uma coisa que eu aprendi, assim, fraqueza não é pecado.
Mas na fraqueza, Deus nos assiste. Deus nos assiste. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, versículo 26 do capítulo 8, que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ora por nós. Ele ora no momento das nossas fraquezas. Romanos 8, 26. E é esse momento, irmãos, que nós precisamos. Olha o que é que diz o texto. Por isso que eu digo, não julgue o profeta, julgue a profecia. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quando eu falei para vocês que devido à pressão, devido ao apertamento da mente, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, indizíveis. Você pensa que está sozinho nessa luta? Não está, não. Nem eu, nem você. Nós fomos justificados e agora não existe condenação para nós, mas estamos vivendo nesse mundo e o Senhor vai nos guardar. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por nossas vidas, irmãos. Oração pela igreja. Oração por todos. Eu gostaria muito, muito, que você saísse daqui com uma vontade muito grande de jejuar, de orar, de santificar. E dizer o seguinte, que as mesmas pressões que vocês sentem, eu também sinto. Porque nós somos da mesma composição. Nós somos de carne, osso, somos carnais, nós temos pensamentos que são grudados nessa terra, precisamos de força. Eu quero pedir aqui aos pastores, eu quero ungir toda a igreja, toda a igreja. Eu quero pedir aqui aos pastores, vocês vão ficar onde vocês estão. Hoje nós temos condições de ir até vocês. Enquanto o pastor Humberto estará orando, os pastores vão até os membros. Se você quiser estender a sua mão, vai ungir sua mão. Se você quiser que unja a sua cabeça, você vai pedir, pastor, unja a minha cabeça. Não tem problema não. Mas eu quero que os pastores cheguem até você e você permita do seu coração o que você quer que aconteça. Que a unção sobre vocês, pastores, possam tocar cada membro. Vou fazer igual Jesus. Podeis ir. Feche teus olhos. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. O Senhor Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário pela tua vida. Você é o escolhido do Senhor. Todo mal, toda seta, toda palavra, todo pensamento, todo desânimo da tua vida, tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele te renove, ele te dê força, ânimo, para que você possa continuar fazendo a vontade dele. Se você já estava fazendo a vontade do Senhor, faça mais ainda. Glória a Deus. Busque a presença do Senhor. Glória a Deus. Fale com o Espírito Santo na tua casa. Glória a Deus. Aonde você estiver, fale com Deus. Você é um vaso do Senhor. Glória a Deus. Você não pode passar pelo vales. Você precisa ser forte, ter ânimo na tua vida, que Deus vai abençoar a tua vida. A Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você estiver, o Senhor vai te usar, vai te fortalecer, te dando força, te dando ânimo. Você precisa ser forte. Glória a Deus. Você precisa agora, neste momento, falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, glória a Deus. Eu quero mudar diante de ti, Senhor. Eu quero ser um vaso novo na tua presença. Eu quero te buscar melhor, Senhor. Eu quero, Senhor, estar em tua presença, Deus.
Senhor, visita agora esta vida. Visita os lares agora, aleluia. Senhor. Visita aqueles que estão nas suas casas agora. Senhor, perderam a essência. Perderam, Senhor, o prazer de estar na tua casa, Senhor. Visita, Pai, este povo, Senhor. Tira o desânimo. Tira, Pai, a falta de fé, Senhor. Eles possam, Deus, saber que existe um Deus poderoso, um Deus que cuida, o Deus que zela pelas nossas vidas, o Deus que te fortalece. É Ele quem segura nas tuas mãos, é Ele que faz você caminhar. Ele está contigo, Ele jamais vai te desamparar. Creia no poder de Deus. Creia que o Senhor nesta noite Ele te visita o teu coração, Ele visita aí a tua vida, e Ele vai te dar nova vida, uma nova vida na presença do Senhor. Fale para Ele: Senhor, eu quero ser um vaso novo na tua presença. Eu quero estar, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus. Receba a palavra que nessa noite foi pregada para o teu coração, para você que está aqui, para você que está ouvindo esta live. Seja abençoado, seja forte, seja valente na presença do Senhor. Receba a unção de Deus. Receba nesta noite, em nome de Jesus.